Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, e vocês ouvintes que nos ouvem. Aqui quem fala é o irmão Delso, e eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 33, que é um convite à sabedoria. E o Senhor começa nos dizendo: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama. À entrada dos portões e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês todos, até quando odiarão o conhecimento? Veja, meus amados irmãos, aqui Provérbios, ele começa apresentando a sabedoria como uma pessoa que clama, uma pessoa que chama várias outras pessoas para lhes apresentar a sabedoria. Também fica claro aqui no versículo 20 que a sabedoria ela está disponível para todos e chama essas pessoas para que a ouçam. Ela está presente em todos os lugares, nas praças, nas muralhas, nos portões da cidade, enfim, ela está disponível para nós aprendermos com os seus ensinamentos para termos uma vida sábia. E o versículo 22, amados, há aqui nesse versículo, nos termos necios, escarnecedores e loucos, um paralelismo, ou seja, esses termos eles são colocados numa mesma correlação, no sentido de que essas pessoas são as que desprezam a sabedoria e dão as costas para o Senhor. E me faz lembrar também esse versículo 22 da importância de buscarmos conhecimento e sabedoria em todas as áreas da vida, evitando a ingenuidade, mas nos dando condições de tomar decisões com discernimento. E a palavra continua no versículo 23. Deem ouvidos à repreensão, deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer a minha palavra. Versículo 24. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi as minhas mãos e não houve quem a atendesse. Versículo 25. Pelo contrário, rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram a minha repreensão. Versículo 26. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, e quando te sobrevirem o aperto e a angústia. Veja, meus queridos irmãos, aqui no versículo 26, Deus ele expressa o seu descontentamento com aqueles que rejeitam a sua sabedoria. E adverte, ele faz uma advertência sobre as consequências que virão sobre essas pessoas que os desprezam. E ele continua no versículo 28, dizendo: então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Veja, irmãos, que aqui no versículo 28, Deus está falando que aqueles que ignoram a sabedoria e o conhecimento enfrentarão consequências negativas em suas vidas. Eles não terão ajuda e proteção quando precisarem, pois primeiro rejeitaram a oportunidade de aprender com a sabedoria e também de crescer mais. E ele continua no versículo 29. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Veja, irmãos, que o temor aqui fica claro que o temor é a base da sabedoria.
porque o temor é, na verdade, sinônimo de reverência ou adoração, o que faz supor que a sabedoria ela começa quando reconhecemos devidamente que Deus é Deus e devemos lhe prestar as devidas adoração por isso. Veja a importância do temor ao Senhor. E ele continua no versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Veja, meus irmãos, aqui no versículo 31, Deus está falando para nós que o que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Então, que nós possamos colher bons frutos. Mas para colhermos bons frutos, precisamos, nas nossas vidas, nós nos libertarmos, primeiramente, do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso eu, para que Deus venha trabalhar em nossa mente e nossos corações, nos libertando para termos sabedoria suficiente para passar pelas tribulações de forma sábia. E o Senhor, ele continua no versículo 32, os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, e os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Veja, meus queridos irmãos, que aqui no versículo 32, Deus está dando uma advertência sobre as consequências da rejeição da sabedoria e do conhecimento. Ele nos lembra da importância de nós valorizarmos esses princípios em nossas vidas. Ele nos alerta, né, sobre o perigo de ignorá-los. E, para fecharmos, o versículo 33 diz: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Veja, meus queridos irmãos, que aqui Deus está falando para aquelas pessoas que ouvem a sabedoria divina e seguem os seus caminhos, seguem os seus conselhos. Essas pessoas serão protegidas e serão abençoadas por Ele. Isso aqui, irmãos, é uma promessa de Deus para mim e para você. As promessas de Deus, nós sabemos que elas se cumprem. Deus cumpre o que prometeu. Deus cumpre os seus propósitos. Então, que hoje nós possamos ter reverência a Deus e venhamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que nós venhamos ter vida próspera com o Senhor. Irmãos, aqui terminamos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.